Capítulo 14. O esforço do bem. Retomando o curso da conversação, Zacarias quis saber de Sávio como estavam aqueles que seriam objeto de sua visita naquela região sombria. Buscando ser eficiente, apesar de sua condição espiritual comprometida com o erro, Sávio apresentou breve relato sobre o estado dos seres envolvidos naquele drama coletivo. Sulpício, o mais cruel dentre todos eles, era o dirigente de uma falange espiritual inferior, composta em sua maioria por espíritos de soldados romanos, acostumados às crueldades e a uma disciplina que modelara neles a obediência e a submissão absolutas. Em face de tal condição e por ter exercido um dos postos importantes junto à administração romana na Palestina, como braço direito de Pilatos, Sulpício ganhara a admiração de muitos soldados, conquistando comparsas, construindo uma rede de informantes e cúmplices, trocando tantos favores com outros espíritos malévolos que agora permanecia naquela área, como o que dirigia um grande grupo a ele devotado, não se sabe se por confiar em sua liderança ou por temer a sua violência. O certo é que se mantinham fiéis à sua sombra. Ele próprio, Sávio, depois de ter escolhido se posicionar junto daqueles irmãos, em cumprimento ao dever de consciência assumido, com o gesto impensado do envenenamento de Zacarias, escolhera assumir a forma degradada na vestimenta e na aparência física, para que não destoasse dos demais, e, quando oportuno, pudesse se aproximar daqueles que, conforme eles próprios denominam, eram conhecidos por ali como hóspedes. Em algumas ocasiões, conseguiu avistar-se com Pilatos, acomodado precariamente no fundo de uma caverna escura, quando fora até ele para levar-lhe alimento a mando de Sulpício, que com seus olhares astutos observava a conduta de Sávio para poder averiguar a sua maneira de ser e sua intenção. Logo depois desse encontro, quando o antigo soldado destacado pelo amor para servir aos que ainda não sabiam amar se aproximou de Pilatos, deliberou Sávio não mais voltar àquela furna, pois temia que fosse identificado, e assim colocasse a sua tarefa em uma delicada situação. Além do mais, temia que Sulpício o enviasse para o recinto onde se hospedava Fúlvia, conhecida como a predileta na boca dos soldados maliciosos que guarneciam o lugar. Tendo-se envolvido numa paixão cega por aquela mulher, Sávio não sabia como reagiria ao contato com sua vibração peculiar, e por isso temia colocar-se em risco tão sério. Todos eles, no entanto, estavam em péssimas condições. Depois de ouvirem o relato em silêncio, Zacarias agradeceu a Sávio todo o empenho e o cuidado no cumprimento da missão áspera, a que se candidatara por imperativo da consciência culpada, que procurava resgatar-se no trabalho de amor por aqueles que faziam parte do drama no qual ele tivera um pequeno papel, mas ainda assim um papel decisivo. Estamos aqui para amar a todos, não pelo mal que fizeram no passado, e sim pelo bem que haverão de fazer no futuro, como é da lei do universo. Por isso nos impõe a aproximação, e com isso o esforço de nos mantermos em equilíbrio para que não nos falte a proteção indispensável nestes delicados momentos que nos aguardam. Precisaremos de você, querido filho, disse Zacarias, dirigindo-se carinhoso a Sávio, para que possamos chegar até os locais onde se acham todos eles e contamos com a sua capacidade de penetrar nessas cavernas. Estou aqui para obedecer, meu paizinho, respondeu o ex-soldado. Procuraremos um momento em que Sulpício não esteja por perto, para que consigamos penetrar sem maiores problemas iniciais. Como estamos procurando não chamar a atenção e por força da própria densidade vibratória do ambiente, precisaremos manter nossos padrões luminosos contidos
sob o manto do anonimato, evitando-se expressões que nos revelem e divergências de pensamentos e sentimentos. A obra do amor pede devotamento absoluto e renúncia a qualquer mágoa, a qualquer ressentimento. Por isso, quando buscamos aqueles que nos feriram um dia, queridos irmãos, estamos também testando o limite da bondade que permanece em nosso íntimo. Nenhuma lembrança do mal deve embaçar nosso sentimento, e se nos sentirmos inclinados à recordação das antigas cenas que nos marcaram os passos, nos dias do passado, com o sofrimento que estes irmãos nos produziram, afastemos a ideia negativa e fixemos nosso sentimento em Jesus, imaginando que os que estão precisando de amparo são pequenos Jesuses, a nos pedirem a gota de amor de nossa compreensão e o silêncio de nossa prece. Todos entendiam claramente as palavras de Zacarias, que buscava ali prepará-los para as difíceis experiências de resgate. Naturalmente, a ascendência de Zacarias sobre eles prevaleceria e estariam guiados pelos seus gestos e palavras, numa liderança amorosa que não fora imposta por nenhuma ordem superior. Era a ascendência moral que se impunha por si própria no coração deles. Suas condutas seriam norteadas pelo humilde sapateiro, agora transformado em estrela do Cristo no abismo dos homens. Assim, seguindo-lhe o exemplo, todos que até aquele momento se faziam invisíveis aos circunstantes, ainda muito densos nas suas atmosferas espirituais muito inferiorizadas, passaram a densificar a própria forma espiritual. Busquemos, irmãos, assumir a condição vibratória indispensável para a ação direta e objetiva neste ambiente. Para tanto, aproveitemos alguns instantes em silêncio e absorvamos pela respiração a atmosfera fluídica reinante, bem como os componentes que nos tornarão igualmente visíveis a todos os que habitam estas furnas. Pensemos na nova forma que adotaremos, mais apagada e simples, para que possamos chegar até nossos irmãozinhos, já que nosso pensamento e nosso desejo firme modelarão nossa aparência. E dizendo isso, passou a meditar e a respirar silenciosamente, ensinando seus irmãos de tarefa socorrista a se comportarem da mesma maneira. A operação, ainda que não muito demorada, produzia uma horrível sensação naqueles espíritos que há não muito se achavam em uma atmosfera absolutamente diferente e mais pura do que aquela. Era como se a respiração conduzisse para o interior de cada um deles, resíduos pesados, a lhes penetrar as fibras perispirituais como se fossem sendo assimilados por sua estrutura fluídica, molécula por molécula, átomo por átomo, tornando mais lenta as suas vibrações. Poder-se-ia dizer que a ocorrência equivalia a colocar uma armadura de chumbo sobre cada unidade de energia que compunha a estrutura vibratória dos que ali estavam. O estado de incômodo inicial atingia os recém-chegados que, atentos ao dever de amar e suportar, mantinham-se estoicos e compenetrados de sua condição de trabalhadores do bem, acima de quaisquer condições ou facilidades. Alguns minutos depois, já tinham perdido a fulgurância e a leveza que possuíam, passando a sentir algo do que significava estagiar naquele antro de viciação e de ignorância. Vendo-lhes o estado alterado e a firmeza que procuravam atestar como escudo corajoso, Zacarias falou sereno. O mal-estar e as sensações dolorosas correspondem à nossa inadaptação ao ambiente, já que somos provenientes de planos fluídicos mais sutis. No entanto, esta é a realidade dos nossos irmãos. Estão envolvidos por esta capa grosseira, de odor desagradável e nauseante, e não percebem tal condição. De todas as tristes constatações,
Esta talvez seja mais deprimente e que nos pede mais compaixão. São irmãos que vivem na podridão e não lhe percebem o estado real. Estavam emocionados com a observação de Zacarias, já que era unânime essa constatação. No entanto, meus irmãos, estas sensações passarão rapidamente, tão logo estejamos mais acostumados às suas emanações e não nos fixemos nelas. Em breve, já estavam prontos para dar continuidade aos planos de resgate. Todos haviam ficado fisicamente algo mais desarmoniosos, sem que perdessem as linhas gerais da própria personalidade. Zacarias, que usualmente ostentava a barba prateada brilhante, emoldurando-lhe o rosto jovial, ainda que na condição de ancião, era agora apenas um velho com suas rugas, seus cabelos e barbas apagados, como se uma grossa capa de matéria pesada se houvesse interpenetrado no mais íntimo dos tecidos sutis de sua alma, respeitando apenas as linhas principais de seus traços mais marcantes, apagando toda a beleza delicada de sua personalidade doce e afável. Com todos ocorreu o mesmo. Até nas vestes que usavam foram elas influenciadas pela ação fluídica que, necessitando colocá-los na condição anônima, propiciou, pelo influxo da vontade de cada um, dirigida na edificação desse ambiente pessoal despojado, a indumentária modesta e simples, apagada e pobre. Lucílio seguiu o modelo de Sávio e adotou a velha roupa militar, que plasmou com os mesmos contornos e desgastes daquela que seu novo companheiro usava. Lívia lembrou-se das vestes galileias que usara quando do drama no circo máximo e reproduziu-as novamente apagadas e pobres. Simeão, humilde e singelo seguidor de Jesus, relembrou-se da saudosa Samaria, local onde vivera a sua derradeira encarnação, e reassumiu as mesmas vestes daqueles dias. Cleofas relembrou-se dos dias passados na choupana de seu irmão Saul, nas proximidades de Nazaré, como leproso que era antes de ter sido curado por Zacarias. Lembrou-se das vestes rotas e de sua condição de necessitado espiritual, tornando-se novamente aquele mesmo andrajoso que ostentava as marcas assustadoras das feridas na pele, num esforço para jamais se esquecer dos próprios defeitos. Preparados para a continuidade da operação, Zacarias expôs o plano. Sávio nos guiará até o local, a fim de esperarmos o momento adequado em que Sulpício não esteja presente, a fim de que possamos passar sem problemas. Junto de Lucílio, que também ostenta as vestes militares, ambos se apresentarão aos guardas do ambiente, dizendo que trouxeram visitas aos hóspedes, ocasião em que apresentarão Cleofas no seu estado de leproso, o que é algo temido por muitos dos espíritos desta condição inferior. Dirão que vão levar as visitas numa alusão ao desejo de incomodá-los, com um processo de tortura moral, já que os guardas entenderão as coisas dessa maneira. Desse modo, não suspeitarão que Sávio esteja acompanhado por aqueles que resgatarão os presos. Depois de visitarmos Pilatos, que pela sua condição de espírito degradado há muito tempo, está mais preparado para as realidades luminosas que o buscam. Iremos até Fúvia, que demandará maiores esforços de todos. Se o Pai nos fortalecer e se formos dignos de sua confiança, quem sabe até mesmo Sulpício possa receber as bênçãos desta hora. Assim foi feito por eles. Naqueles momentos, Sulpício, o chefe de toda aquela estrutura terrorista invisível, havia se ausentado nos cuidados com a fiscalização de seus domínios, junto a outros espíritos que lhe cumpriam as ordens. Essa era a sua rotina diária. Visitava os 2 prisioneiros e os fustigava com seu sarcasmo e sua ironia.
Depois, saía para a fiscalização pessoal dos diversos setores, onde seus comandados estavam postados, desenvolvendo processos de perseguição e intimidação. Horas depois, regressava para novas deliberações ou para perder-se ainda mais em novos planos que ia fazendo uns sobre os outros, num verdadeiro desperdício de tempo e de inteligência, como uma criança que gasta seu dia brincando de guerra com soldadinhos de chumbo. A ausência de Sulpício, acostumado a essa rotina que nunca se alterava, e confiado à fidelidade de seus comparsas, foi muito favorável ao pequeno grupo socorrista que ali estava para alterar o destino de todos eles. Dando início ao processo planejado por Zacarias, Sávio entrou no ambiente pernicioso da gruta, seguido por todos os outros, ladeado por Lucílio. Salve, Crasso, o guarda dos infernos! Exclamou Sávio na linguagem natural entre aqueles homens. Rindo-se da saudação irônica e mordaz, escutou em resposta. Esqueceu-se de dar-me o devido destaque, soldado. Sou o chefe da guarda dos infernos, respondeu Crasso gozador. Bem, isto é verdade. Aos poderosos devemos entregar-lhes seus louros e seus méritos. Procurando dar outro ritmo ao assunto, mudou a conversa. E aí, como vai o homem? Perguntou Sávio, referindo-se a Pilatos. Bem, o nosso chefe mantém a guarda e o cerca para manter o homem bem vigiado. Parece que está cuidando de um tesouro pessoal. Tortura-o todos os dias com conversas que possam irritá-lo. Às vezes, quando está cansado dessa monotonia, traz até aqui a preferida, que, ao que parece, agita e fica agitada, formando-se um tumulto que o chefe adora observar. Bem, hoje, junto com o nosso amigo aqui, falou Sávio, referindo-se a Lucílio, estamos em missão de entretenimento, levando umas visitas que possam dar um pouco de emoção à vida do nosso hóspede. Ah, que interessante! Novidades são sempre bem-vindas quando são agradáveis de se ver. Estas serão de muito deleite para nossos hóspedes. E falando assim, Sávio agarrou pelo braço a Cleofas, que se deixou levar como se fosse um prisioneiro conduzido pela rudeza do soldado, e o colocou diante de Crasso. Assustado com a inesperada visão do leproso, Crasso afastou-se amedrontado, dizendo bruscamente: Tira esse pestoso daqui, seu salafrário soldado dos infernos. Isto aí é a novidade? Dando uma boa gargalhada diante da reação acovardada do guarda, Sávio lhe respondeu. Quer dizer que você faz questão de ser chamado de o chefe da guarda dos infernos, quando mais se parece a um poltrão, cuja covardia envergonharia qualquer uniforme, até mesmo uniforme de presidiário? Cala a boca, seu maldito, você me assustou com este monstro. Eu não tenho medo de nada. Tentava disfarçar o trêmulo Crasso. Eu estou vendo como isso é verdade, respondeu Sávio jocoso. Desejando não perder muito tempo, retomou o rumo da conversa. Como é? Estas novas atrações das cavernas não vieram aqui para se exibirem ao valoroso Crasso. Foram mandadas para se apresentarem aos nossos hóspedes, começando pelo homem. Você vai ficar aí impedindo o espetáculo? Bem, Sávio, eu não fui informado de nada pelo chefe. Não sei se isso pode ser permitido, falou Crasso meio relutante e ao mesmo tempo desejando se livrar daquele leproso. Ora, vê se isso é possível. Mandam-me arrumar este monstro e seus amigos e depois ficam aí com essa enrolação. Está pensando que o chefe vai gostar dessa falta de organização de vocês? Por mim, tudo bem, vamos ficar por aqui até que ele chegue e veja o que ou quem impediu de cumprirmos as suas ordens. Vendo que Sávio ia manter-se ali por todo aquele tempo e temendo que Sulpício, ao regressar, o culpasse por desobedecer ordens, mesmo aquelas que ele não havia dado, o que era muito comum no temperamento de Sulpício, Crasso tossiu seco e resolveu reconsiderar.
Bem, Sávio, as coisas não precisam ficar assim desse jeito. Já que é para aterrorizar o homem e a predileta, vá em frente e boa sorte. Mas não deixe esta coisa por aqui. Leve todo mundo com você. Tudo bem, corajoso Crasso. Obedeceremos às suas ordens, grande chefe da guarda do inferno. Finalmente, haviam conseguido o que queriam. Naturalmente que os outros não encontraram dificuldades para ingressar. Naquela primeira ala da grande caverna onde se encontrava Pilatos, caído a um canto, totalmente transformado em um farrapo humano. Seu estado era deprimente e a emoção tomou conta do coração de todos. Fechada a porta que mantinha aquele ambiente da caverna isolado, todos deixaram a sua estudada postura e se acercaram carinhosamente do prisioneiro. Mantinha-se ele quase que absolutamente alienado de tudo. Seus cabelos encebados e longos eram um emaranhado de fios sujos e habitados por parasitas. Suas unhas negras pelo sangue e sujeira que se acumulavam haviam crescido como garras que impediam que ele pudesse segurar até mesmo uma cuia de água com uma única mão. Por isso, para poder comer a comida que recebia, precisava segurar o recipiente com as duas mãos e mergulhar a boca no seu interior, tentando morder alguma coisa que lhe mitigasse a fome. Não possuía roupas. Apenas farrapos mal cheirosos lhe cobriam as partes íntimas, realçando a estrutura magra e ossuda com que ele parecia vestir-se, como se tivesse ainda o corpo carnal. Todavia, na altura do ventre, Pilatos trazia uma abertura sangrenta e apodrecida, por onde lhe saíam parte dos órgãos internos que ficavam pendurados à mostra, e que insistentemente ele mesmo colocava para o interior do próprio corpo. Eram as marcas do gesto suicida que persistiam em perseguir-lhe as lembranças, e já há mais de 20 anos causavam-lhe o horror constante. Apesar de tudo, mantinha-se em uma apatia que nada pedia, nada reclamava, nada se queixava, como se estivesse perdido dentro de si próprio, de onde saía hora ou outra para matar a fome, para colocar as vísceras de volta em seus lugares ou para ter de defrontar-se com Sulpício ou com Fúlvia, numa tragédia constante e sem fim. Naquele momento não havia mais nada daquele importante governador, do general romano poderoso e cruel, do sedutor e conquistador barato, do valoroso soldado de um exército invencível. Havia apenas o que Pilatos houvera feito a si próprio, diante das responsabilidades da lei do universo que dá a cada um segundo as suas obras. Lá estava o homem que carregava em sua consciência o peso de ter, diante da mais luminosa oportunidade de sua vida, apenas lavado as próprias mãos, sem nada fazer para proteger o justo dos ataques da ignorância e do mal. Assim, leitor querido, jamais se esqueça de que todas as suas conquistas materiais o abandonarão um dia, para que você fique apenas com a essência de seu ser. Não se iluda com seu poder, que é, na ordem do universo, menor que aquele que se exercitasse sobre os grãos de poeira depositados sobre o móvel. Não se deixe levar por sua importância, que diante da realidade de Deus é mais insignificante do que o poder que possuem os anelídeos no seio da terra que comem para transformá-la em adubo. Não se permita perder-se pela beleza, nem pelos mecanismos mentirosos da sedução, pois o corpo é apenas um amontoado putrescível de podridão que ainda não apodreceu, mas que fenecerá, deixando o seu espírito desnudo. Não se engane com as glórias e os sucessos do mundo. Eles são muito fugazes para merecerem a atenção e o culto grotesco que lhe temos dado nas contingências da vida. A morte surpreenderá a todos e nos reconduzirá à melhor noção do que somos em nosso íntimo. Melhor nos prepararmos para ela enquanto ela está se preparando para nós.
não conseguiremos fugir desse encontro.